Muito boa noite a todos. Antes de mais espero que estejam todos bem, que tenham passado esta última semana de quarentena da melhor maneira possível. Eu sei que não é fácil ter que esperar pelas 19 horas de sexta-feira para um novo episódio do Kedupcast, mas a verdade é que já cá estamos e com um convidado de alto gabarito. Eu gostava desde já pedir-vos desculpas também pelas dificuldades técnicas que tivemos a semana passada com o Miguel. A verdade é que os milhares de euros que investimos em todo este projeto revelaram que não foram uma grande aposta, pelo menos nestes produtos alemães. Mudámos e acho que agora vai correr melhor. Vamos ter som e imagem, vamos ver também como é que corre, mas isto é uma experiência e vamos seguramente melhorar de semana para semana. O meu convidado de hoje é o Nuno Damasceno Moreira da Silva, é um portuense de 37 anos, licenciado em Educação Física e Desporto, e é também um incontornável nome da família do Kedup, muito embora já tenha partido infelizmente para Sul há alguns anos. Ora, se a sua famosa alcunha de mamas nos faz lembrar a sua faceta humorística que está muito vincada na sua personalidade, Nuno assume-se no seu currículo como, e passo a citar, treinador, professor, consultor e aluno. Acredito que o cuidado com os detalhes e a reflexão são fundamentais para o sucesso em qualquer ambiente. É um ponto-chave para garantir um futuro sustentável e consistente. Nuno, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado eu pelo convite, estou muito contente por aqui estar. Vamos lá ver se estas condições técnicas de outras zonas europeias nos ajudam a ter um bom Kedupcast. Vamos lá ver, pelo menos um convidado de alto gabarito, uma expressão que tu usas. Melhor que uma cedo é difícil. Vamos lá ver, pelo menos tão bom seguramente vai acontecer. Nuno, eu tenho que começar isto, obviamente eu tenho que dizer isto, até me custa chamar-te Nuno, mas tenho que... Mas podes chamar mamas, que eu gosto. Mas já lá vamos, não te preocupes. Vou começar precisamente por isso. A verdade é que devem-se contar pelos dedos de uma mão as pessoas, pelo menos da família do Kedup Reiby, que te conhecem e tratam por Nuno, não é? Muitos pouquinhos. Aliás, eu acho que o único que me trata por Nuno é o IEI. Mais ninguém. Eu certamente devia tratá-lo por Miguel, mas continuo fortemente no IEI. Mas ele é o único que faz questão de lembrar toda a gente de que eu sou Nuno. No início fez questão que eu fosse mamas para toda a gente, mas com a idade adulta acho que... Mas depois, com a idade adulta. Mas mesmo em Lisboa, isso toda a gente te conhece como mamas, não é? Não. Cá, eu acho que cá, entretanto, é uma dupla personalidade. Foi mudando lentamente para Damasceno. É para Damasceno, ok. Também não era mais um treinador de alto gabarito, também tens que ir... Tem que ter um nome. Ou Mr. Mamas, não é? Se calhar Mr. Mamas não ficava bem. E ali, continuando neste incontornável ponto do Mamas, não é? Eu ia-te pedir um bocadinho de onde é que surgiu este nome. Eu acho que já sei, mas obviamente que há os milhares de ouvintes que temos lá em casa talvez não saberão. E antes da tua explicação, eu peço-te que, acho que não há problema, mas o novo software europeu não dá para pôr a bolinha no canto superior direito, portanto, se houver alguma explicação mais macabra que explica de onde é que vem este nome, peço que tenhas algum cuidado, mas de resto, conta lá. Não, é que, por acaso, infelizmente, não tem nada de macabro. O João Coutinho, que eu acho que ainda está no Kedup, quando cheguei ao Kedup a primeira vez, perguntou-me o nome e eu disse Damasceno. Ora, Damasceno era um nome difícil de escrever e ele rematou rapidamente a chegar o Damas. E que eu não achei graça nenhuma porque achei um nome sinistro. E um dia estávamos a fazer abdominais e ele, se calhar também roubei um bocadinho esse tom de comédia do Coutinho, disse para fazer abdominais, que era assim que fazíamos, não é para agarrar no damas, é para agarrar nas mamas. E disse, ei pá, vai ficar o mamas. Claro que Manel Salcedo e António e afins não deixaram fugir a oportunidade, claro. E pinga com o mamas até ao fim, opa, depois colou e ficou. E ficou até hoje, não é? Ficou até hoje. Agora tenho que aumentar 3 segundos para pôr o meu filho em condições. Sem problema. O Benjamin vem sempre em primeiro lugar. O Benjamin gosta de estar sentado, não gosta de estar deitado, mas deita-se muito. Já está? Espetáculo! Está novo. Não está incluindo aqui no cenário Kedup.
Pronto, e agora que já sabemos um bocadinho de onde é que surgiu esta tua super famosa alcunha, queres-nos falar um bocadinho como é que surgiu o Kedup na tua vida e o rugby? Assim, muito rápido. Eu, quando era puto, tentei ir para o rugby, a minha mãe não me deixou, disse que era muito violento. E depois, com 14 anos, eu costumava fazer férias em Mindelo e conhecia lá o IEI. E ele disse-me que jogava rugby, eu perguntei onde é que era e em casa informei que ia experimentar rugby, que era para não haver hipótese de me negarem. Isso E fui foi com eu, que idade, mais ou menos? 14, 15 anos. Ou seja, também já não foi tão cedo como, Não, como não, 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 outros, não não foi é? daqueles, não foi como vocês, tudo sub-8 e tal, anda Vocês não, lá, eu tudo comecei aos mais tarde pontapés, ainda, mas tudo aos muitos mais cedo. pontapés, tudo aos pontapés e a comer cala, não, não houve nada disso. Quis Boa. começar cedo, mas comecei tarde. Quem é que foram os teus primeiros treinadores, não te lembras? Foi o Florent Uhum. e o Coutinho, O que que eu foram tenho. assim as primeiras experiências. Boa. E ainda o Clube tinha relva, Minha ideia tinha relva, isso ainda já foi tinha de facto relva. há alguns anos. E já lá estava o engenheiro, Já claro. revela que passaste os teus 20 e tais. Muito bem. E a verdade é que tu, apesar de teres começado ali nos 14, 15 anos, tu se calhar até como jogador de onde te foste destacando mais, até foi talvez nas equipas de formação do Kedup, também as tuas experiências internacionais enquanto jogadores também foram assim nas camadas jovens. Queres-nos falar só um bocadinho de como é que, desde que começaste aos 14, 15 anos e te apelidaram de mamas até que chegaste lá, qual é que foi o percurso, quem é que foram as tuas boas companhias, qual é que era a realidade do rugby nessa altura? Sabe, quando nós começamos, como deves imaginar, havia pá, aí 3 jogos por ano. Uhum. Havia ali uma fase de apuramento meio esquisita com a Académica e com a Lausanne, em que eu me lembro que nos 2, 3 primeiros anos, portanto, iniciados e juvenil de primeiro ano, os resultados com a Académica eram sempre uns espetaculares, 98-0, 98-5, 98-10 para a Académica, e depois lá conseguimos ganhar a Lausanne, e depois desse repescado saíam uns 3 ou 4 jogos contra umas equipas de Lisboa, quando havia esses jogos. Pois. Portanto, a minha estreia, por mais estúpido que pareça, foi pela Associação de Rugby do Norte, porque houve um jogo primeiro do que houve campeonato. Portanto, Foi. quando era iniciado, joguei pelos iniciados, que na altura já havia raparigas a jogar connosco e tudo, que foi ótimo, porque durou 3 minutos a primeira experiência, tive um traumatismo e saí fora. Portanto, foi Foi espetacular, rápido isso. fiquei logo Altamente. apaixonado. 3 Exato. minutos fortíssimos, muito rápido ali Exatamente. naqueles 3 minutinhos e depois mais nada. Depois, quando fomos juvenis, foi um ano muito interessante. Acho que foi a primeira vez que no clube houve assim uma equipa com 50, 60 pessoas a treinar. Nós tínhamos mesmo muita gente e coincidiu que fomos campeões, que não é uma coisa, hoje em dia não dou muito valor a isso, de ser campeão nas camadas jovens. É fixe para quem viveu, mas verdadeiramente não é um título. Títulos são nos séniores. Mas esse ano foi um ano interessante, depois com o António Dias, o António Azeredo, o Formigal, no Formigal fomos todos, o Cabeças, fomos todos à seleção nacional e como o Kedup tinha muita gente, éramos para aí 6 ou 7, então foi um daqueles anos em que nós tínhamos muita presença na seleção nacional e nesse ano acabei por ser subcapitão com o Banana e com o Batista, que eram 2 personagens muito interessantes. Ainda hoje também é treinador do Vila da Moita, o Banana. E depois em júniores, depois houve ali os júniores do Kedup também eram muito fortes, que era aquela geração do Bernardo Vasques, Chico Fragateiro, o Iei, o Manuel Salcedo, esses todos que também apanharam também alguns do ano do Príncipe, do Malheiro, Abrelima e Baretas e afins. Portanto, o Kedup estava a viver uma boa fase das camadas jovens. Em júnior, mais uma vez tive a sorte de ir ao Campeonato do Mundo Sub-19, que na altura não era assim uma coisa assim tão complicada quanto isso. E depois, a partir daí, acabou-se as seleções. Não fui a uns treinos da seleção sub-20, umas participações na seleção regional, mas de resto, sempre Kedup. Boa. E tu, depois desta fase, na tua transição de júnior para sénior, se a memória não me falha, tu começaste a dar treinos, a tua primeira experiência de dar treinos aconteceu ali por volta dos 18, 19 anos, foi por aí, sim, não foi? 18 anos, sim. Foi a passar dos júniores para os séniores. Pronto, exatamente. E tu nessa fase, isso, o dar treinos, coisas para ti, isto é giro agora ver-te tu um treinador de carreira e já com experiência, com muitas experiências, tanto cá como fora. Voltando ao início, tu como é que surgiu isto do dar treinos de rugby? Foi uma coisa que tu naturalmente quiseste? Foi um convite inesperado de alguém e depois foste criando o bichinho? Como é que isso surgiu? Eu achava graça a ver os treinos dos miúdos.
E o Henrique Garcia, que era o treinador dos Júniors, era também o coordenador das escolas. E como o Henrique era meu vizinho, e eu ia muitas vezes bolei com o Henrique propôs-me, olha, porque é que não vens experimentar, tu queres ir para a Educação Física, porque eu, entretanto, na altura estava no 12º ano, a escolher que área que queria ir. O que é que ias fazer na faculdade, exatamente? Eu tinha ponderado veterinária, mas era preciso ter média de 18, portanto não estava nos meus interesses perder muitas horas nesses estudos, portanto tinha que optar por uma coisa cuja entrada fosse mais simpática. Exato. E a Educação Física acabou por fazer todo o sentido, e o CDUP foi ótimo porque deu-me alguma experiência profissional naquilo que é dar aulas, dar treinos, e que foi espetacular. E comecei com uma geração que acabou por ter muito sucesso no CDUP. Uma geração que acabou por ganhar uma série de campeonatos depois de sub-21. Lembras-te de alguns nomes dessa geração? Que geração sim, é que... acho que assim, o nome mais sonante é o nosso super internacional Pedro Betancourt, o Tomás Branca, o Carlinhos Sotomayor, o Nanau, que já não joga, o Tomás Branca, o Sousa Franco, o Trepa. O melhor amigo, essa grande lenda. O melhor amigo mais tarde, sim. Respeitinho, dá respeito. Grande craque. A grande lenda já retirada. Muito bem, ou seja, também apanhaste assim, também tiveste a sorte de, ou seja, foste criando o bichinho, também tiveste a sorte da tua primeira experiência de ser com uma geração, pelo menos com muito talento, com uma geração que claramente queria aquilo. Gostava muito daquilo, sim. Pois, isso também se calhar foi importante para ti. Ajudou. E nós seguramente já vamos voltar a falar disto de dar treinos, até porque é a tua profissão, mas a verdade é que se calhar temos que passar aqui para um ponto e para uma pergunta que eu te tenho que reconhecer que não é minha, e é uma pergunta que foi encomendada quando tu foste anunciado como convidado do segundo episódio do KDUPcast. Eu vou-te fazer a pergunta, ok? E depois, antes de tu me dares a resposta, eu vou-te dar a oportunidade de tentares adivinhar quem é que foi a pessoa que sugeriu, ok? Portanto, e se falhares, depois pagas-me um fino aí da próxima vez que eu te fizer uma visita, ok? Daqui a 4 meses e meio, pode ser. Exatamente, ok. Para comer nata com bacon. Umas natinhas com bacon. A 20 paus, excelente, muito bom mesmo. Pronto, olha, e a pergunta é a seguinte. Nos teus primeiros anos de sénior no KDUP, nós tínhamos uma equipa muito, muito competitiva, e sobretudo na terceira linha, onde tu alinhavas, tínhamos nomes como o Príncipe, como o Cão, o Quiquinho e o Henrique. Então, e a pergunta que esta pessoa te faz, qual é que era a tua posição nessas épocas? A minha posição nessas épocas era... não, terei que adivinhar. Essa pergunta vem muito provavelmente do treinador sénior do KDUP. Não vou dar nomes, mas muito provavelmente é essa pessoa. Eu aqui tenho que pagar um fino, eu digo-te já, tenho que pagar já um fino. E nessas épocas eu aprendi uma coisa muito boa, que é, primeiro, foi fixe chegar aos séniores e todas as pessoas que estavam a concorrer para a minha posição, todos tinham ido a campeonatos do mundo, de júniores, portanto, não era propriamente uma concorrência fácil. E eu comecei a dominar a mestria de levar a água. Se perguntares a esse mesmo treinador dos séniores do KDUP, é das épocas em que o KDUP tinha menos lesões porque os jogadores estavam altamente bem hidratados. Ainda não caíam ao chão, já lá estava a água, não é? Exatamente, ainda estava o lábio a começar a secar e já havia hidratação necessária para garantir uma boa performance em campo. Portanto, há anos de luxo do KDUP enquanto equipa sénior, que ninguém sabe, mas a boa hidratação vinha toda das pessoas que estavam no banco, nomeado aquele que ficava mais tempo no banco. O Quiquinho, como toda a gente sabe, dura 190 minutos, não 80. O Cão, quando saía, era expulso, portanto também não dava para entrar ninguém, e portanto era muito difícil jogar nessa equipa. Pois, acho que eu confesso que o atual treinador do KDUP, quando me enviou esta pergunta, também me enviou uma sugestão de resposta, e confesso, e digo-te que houve um match perfeito. Mas pronto. E pegando um bocadinho nessa fase, nós estávamos a falar da competitividade, obviamente isto, alinhar ou gostar de jogar numa posição onde tinhas de facto estes nomes todos sonantes e que alinhavam pela seleção de forma recorrente, também se calhar foi importante para ti, para o teu desenvolvimento, porque de facto quando estamos a disputar um lugar com pessoas tão boas, com atletas tão bons, obviamente obriga-nos a dar o melhor também de nós, e acho que tu deves ter passado por isso. Mas a verdade é que a tua passagem pelos séniores do KDUP foi mesmo do mais alto ao mais baixo, ou seja, tu
passaste mesmo do 8 para o 80 literalmente, não é? Enquanto há muitas pessoas que dizem, tivemos altos e baixos, mas o alto e baixo, se calhar o alto se calhar para um é acabar em quarto lugar, outro é acabar o baixo é acabar em penúltimo. Tu passaste por ganhar títulos de facto pela equipa sénior do clube ao descer de divisão. Queres falar-nos um bocadinho sobre isso? Nos primeiros anos nós tínhamos uma grande equipa, é verdade. Ainda tivemos um final da taça, super taças. Chegamos a ir outra vez a outra final da taça que eu não fui porque estava na Austrália, portanto fiz até aos quartos de final. Ainda na altura já era o treinador, era o Malheiro, se não me engano, com o Varela e o Pote. Não sei se o Varela estava nesse ano. E depois, passado 2 anos, na altura o IE já era treinador, porque tinha saído e depois voltou outra vez para o clube, e nós tivemos um ano muito duro, porque foi se calhar, não falando da gestão que foi feita dos jogadores, mas pode não ter sido a ideal, e havia um grande gap entre uma geração em que eu era dos mais novos e o que vinha a seguir. Portanto, o que vem a seguir de mim para baixo, havia um fosso enorme, e quando os outros tiveram todos que sair porque casaram ou porque tiveram profissões que não nos permitiram continuar a jogar, não tínhamos ninguém. E como não tínhamos ninguém, passamos ali uma fase muito difícil e acabamos por descer a divisão. Acho que nesse ano não ganhamos nenhum jogo. E depois já coincidiu, esse grande fosso até coincidiu se calhar com a subida da minha geração e exatamente, da geração do Joãozinho, do Tomás Rosado, do Manel, do Pardal. Essa geração é que teve ali um fosso, é como se tivéssemos saltado uma geração, não é? E sim, depois vocês tiveram que andar a jogar nos sub-23 e nos séniores, sub-23 e nos séniores. Exatamente. E felizmente no ano seguinte subiram de divisão. Voltamos onde temos que estar, pelo menos, exatamente. Pronto, e passando um bocadinho dos séniores, vamos também fazer aqui mais uma pausa para relaxar um bocadinho, e nós nas nossas redes sociais pedimos ao nosso público para nos enviarem sugestões de perguntas para te fazer. E houve um tema incontornável, e posso dizer que representa 80% das sugestões de perguntas. Tu queres adivinhar qual é que será esse tema? Quando é que voltas para o clube? Não. Não é. Muito mais profundo e disruptivo do que isso. É sobre a minha criança, não? Não, foi claramente do teu bigode. Do meu bigode. Foi claramente, mas a esmagadora maioria. Eu depois até te posso pessoalmente partilhar as sugestões. E foi genial. E já que foi um tema tão tocado, eu não posso deixar de fazer estas perguntas. Eu tenho penteado bem, que é para ter o penteei bem antes de vir para aqui. E vou-te fazer aqui várias perguntas rápidas e depois tentas em pouco tempo responder. Imagina, quando é que esse bigode surgiu? É a primeira pergunta. Quantas horas lhe dedicas? E sobretudo, qual é que é o truque para essas pontas ficarem tão bem enroladinhas e assim para cima? Ora bem, primeira pergunta. Primeira vez em 2002, sugestão do mesmo treinador que falamos há pouco. E a segunda vez... Isto é incontornável, eu estou a ver que isto foi... Ele anda sempre aí. E em 2007 decidi assumir de vez o bigode. Acho que o bigode é alta onda e, portanto, para mim só fazia sentido ter bigode. Quantas horas é que eu perco por dia com o meu bigode? Não consigo contabilizar, mas agora, devido a este Voldemort que anda aí, que não podemos dizer o nome, reparo que vou muitas vezes fazer assim com as mãos para o pôr direito. Portanto, quando vou ao supermercado, a minha maior dificuldade é não poder endireitar. Portanto, eu diria que pelo menos uns 35 minutos bem faseados durante o dia eu dedico. Mas de manhã é só secar um bocadinho e pô-lo em condições. Mas tenho uma escovinha para o escovar em condições. No fundo é como um animal de estimação. Tens que o escovar. Boa. E lembras-te quando é que foi a última vez que tu tiveste que rapar o bigode? E atenção que motivos profissionais para gravar o que é que seja não contam. Então, por vontade? Nenhuma, não me lembro. Não digo por vontade, mas por qualquer motivo. Só razões profissionais. Só mesmo razões profissionais para gravar alguma coisa disso? Só para gravar uma coisa ou outra. Aliás, ultimamente tem sido sempre assim, que é, gostamos imenso do teu bigode, Nuno. Por favor não cortes. E depois chega o dia do profissionalismo, do dia de gravação, e eles, há mal cortar um pouquinho. Eu, não há mal nenhum. E vem sempre uma máquina de barbear e desaparece. Ok, mas de forma,
voluntário nunca não te Não, lembras voluntário não. Não, nem me identifico. Se tivesse que fazer a barba toda que já fiz uma Terias vez, que, terias que mudar de nome e deveria tudo, mudar de criar uma nome identidade, para não faz Aurélio, sentido. uma coisa assim. Aurélio Exatamente. Silva, pronto, e ficava. Pronto, e agora que já temos este tema mais elucidado para todos os nossos ouvintes, vamos voltar aqui um bocadinho à questão do treino, porque obviamente faz parte do teu nome rugbyístico hoje em dia, não é? E tu, o rugby nós falámos, que tu começaste ali à volta dos 18 anos, mas quando é que tu percebeste que o dar treinos de rugby não ia ser um hobby que tu querias, seja um complemento a um trabalho e que tu querias mesmo apostar de forma profissional e a full time nisso? Eu acho que por ter tirado o curso de desporto, naturalmente, que me fui dedicando cada vez mais àquilo que era dar treinos e pensar numa carreira de conciliar enquanto professor e enquanto treinador. Quando tu gostas muito de uma coisa, e principalmente num clube como o Clube, em que tu és obrigado a dedicar muito tempo, porque ao fim de semana tem jogos, e uma das coisas que eu fazia questão era ir na caminhonete com os jogadores. Portanto, tinha jogos com os séniores, ia ao sábado de manhã com os séniores, voltava, e no domingo ia com os jogadores e voltava com os jogadores. Portanto, era o fim de semana inteiro perdido, ou ganho, dedicado a isso. E tu aprendes um bocado a que faça parte da tua vida. Claro. Quando tu começas a fazer cursos, quando começam a aparecer os cursos de grau 1 e começas a perceber que quanto mais aprendes, mais podes pôr dentro de campo, e vês a tua equipa, ou as equipas a quem tu dás treinos, que não são minhas, são eles é que são a equipa, a fazer um bom trabalho e a evoluírem, tu ficas cada vez com mais vontade de ajudar quem está dentro de campo. A partir do momento em que tu vês as equipas evoluir, e mais uma vez, aquilo que tu disseste, ter apanhado boas gerações, ajuda imenso, porque tu sentes que o teu trabalho está a ajudar alguém a ser melhor, e a partir desse momento ganhas esse bicho. Ou seja, uma coisa mais gradual, não é? Vai acontecer. Não houve aqui uma epifania num dia 14 de setembro em que tu, pá, é mesmo isto que eu quero, pai, mãe, olha, você treinou. Ou seja, foi uma coisa que se vai criando, não é o gosto, vais tendo resultados um bocadinho, vais começando uma coisa um bocadinho mais amadora e vais percebendo, vais ter resultados. Mas é engraçado até porque eu durante muitos anos nunca tive nada disso dos resultados, porque eu trabalhei a grande maioria da minha carreira como treinador em academia, em jovens, em sub-18 para baixo. Portanto, verdadeiramente, o divertido era formar jogadores, sim, resultados dos jogadores. Estou a dizer resultados não são resultados no placar, são resultados muito mais, no sentido mais lato da palavra, não é apenas no ganhar ou no perder, muito mais do que isso. Boa. E tu, ou seja, tu fizeste parte, foste treinador no Clube durante vários anos, e até que tu num dia tomaste a decisão de ir para Lisboa. Como se estiveste no Belenenses 4 anos, pelo que me lembro. Como é que aconteceu essa... Espera aí, 2 segundos, mais uma vez aqui a criança. O Benjamin está sempre em primeiro lugar. Estou certo que os nossos ouvintes... Serás aí o grande Benjamin, cá está ele, em direto para centenas de milhares de ouvintes. Calma, assim. Do que do podcast. Tens que lhe pintar um bigodezinho quando ele era em entrevistas. Pronto, mas estávamos aqui a falar do Surge o Belenenses, tu como treinador e também como coordenador da formação, e ia-te fazer uma dupla pergunta. Primeiro, como é que isto aconteceu, e depois fazer-te aqui uma pergunta que é: como é que tu vês as diferenças, tu hoje continuas por Lisboa a dar treinos, como é que tu vês o rugby do Norte, e se calhar Norte e Centro, versus o rugby de Lisboa? O que é que está a acontecer em cada um dos cenários para haver as diferenças que todos nós conseguimos objetivamente ver hoje em dia? Ora bem, vou responder isso com um detalhe primeiro. Antes de ir para Lisboa, ainda ajudei na criação do Guimarães. O que permite ter e como trabalhei na Associação de Rugby do Norte, dá para ter uma noção do que é que se passava em todo o Norte, não resumir ao Porto e ao Quedupe. A ida para Lisboa teve muito mais a ver com a carreira outra profissional de ator e afins, do que propriamente andar à caça de outras perspectivas rugbyísticas.
qual é que é a maior diferença? A grande diferença é que, como tu aqui em Lisboa tens uma proximidade muito grande de muitos clubes, é muito mais, se calhar é mais simples evoluir do que no Porto. Embora as pessoas digam, mas o Porto tem de ser quantos mil cidadãos e, portanto, é mais fácil criar muitos clubes. Não é, porque o Porto e a Zona Norte, em termos desportivos, têm muito mais clubes do que aqui em Lisboa. Pois. Se não me engano, posso estar enganado no que estou a dizer, Gaia é a cidade do país com mais clubes de futebol. E só isso, e depois tem voleibol, e tu vais ver a grande maioria das competições de primeira divisão, tem mais clubes a norte do que a sul. Pois. Tirando o rugby. E mais uma outra modalidade. O que a rugby tira muitos de atletas e que dificulta muito no que, por exemplo, vocês quiserem fazer jogos competitivos, agora durante esta fase teve tudo parado, não têm muitos clubes contra quem jogar. Enquanto em Lisboa existe um leque muito maior do que aquilo que vocês têm. Portanto, logo aí há uma diferença muito grande. Em termos, depois o que é que eu senti? Hoje em dia, se calhar, o clube está um bocadinho diferente do que era na altura, mas aquilo que eu senti é que não existia uma ligação tão forte dentro da equipa como existia no clube. Porque as viagens, enquanto aqui as viagens são uma seca e é um problema, e tu naturalmente tens que estar sempre a dizer aí agora vem a viagem, não sei onde vai jogar, fora de Lisboa, e é um 31, porque é o não sei quantas que não vai, e o outro que tem o não sei o quê, e que vai, especialmente nas camadas jovens, vai inventar que tem que estudar, porque há pessoas que dizem não posso perder 2 horas por dia de um fim de semana para jogar, e tu dizes, mas no clube perdes 12. E eles no início para mim era muito frustrante isso. Portanto, para eles era ir jogar ao Porto é uma chatice. E para nós ir jogar a Lisboa é obrigatório, não tinhas como fugir disso. Portanto, perdia-se também aqui um bocadinho estas horas ganhas de equipa e de contacto e de estarmos uns com os outros e de estarmos todos juntos. Porque depois, em termos de evolução, acho que é muito semelhante. Nós tivemos sorte no clube, porque durante muitos anos tivemos muita gente ligada à carreira de treinador, como o Cabeças, o Ieio, o Varela, o próprio Henrique Rocha, que nos formou há uns quantos, o Henrique Garcia, o Marcelo. Portanto, tens aí uma série de treinadores que passaram pelo clube, o Jaime Rocha, que se dedicavam muito à causa, eram quase todos de educação física, e queriam muito evoluir. Portanto, isso ajudava imenso o clube a crescer na altura. E aqui em Lisboa, se calhar, nem havia tanta essa dedicação, porque não havia essa ligação ao clube. Okay. Se calhar estiquei-me um bocado. Não, estás bem. Nós estamos dois a esticar um bocado, mas vamos agora tentar ver se aceleramos aqui uma pergunta. E já que estavas a falar de Sul, por acaso também tenho aqui uma pergunta que também foi sugerida precisamente aí de um atleta do Sul. E é uma pergunta profunda e que eu acho que tanto tu como eu e todos os nossos ouvintes se deveriam fazer. E a pergunta é a seguinte: se não soubesses a idade que tens, que idade achavas que tinhas? Isso é uma pergunta interessante. Se não soubesse a idade que tenho, acho que teria... Hoje em dia é difícil porque tenho aqui um filho ao lado, mas diria que tinha 30 anos por aí. 30 anos. Embora eu penso muito nessa pergunta porque adoro aquelas pessoas que dizem não, eu tenho 35, mas tenho ar de... corpo e mente de 25. Eu acho que as pessoas não contavam chegar aos 35 anos e serem ainda tão crianças. Eu ponho mais nessa página. Afinal, ter 35 anos é muito mais fixe e menos adulto do que eu pensava que era, mesmo sendo pai e sendo mais velho. Queres tentar adivinhar quem é que fez esta pergunta? Não faço a mínima ideia. Não faz ideia? Nunca mais leio. Pode dizer que é do Kedu. É do Kedu. Se eu não tivesse esta idade... O Monkey? Exatamente. O Monkey tem uma característica que eu também gosto, que é, se fizerem desafios físicos para as equipas, ele muitas vezes fica em primeiro lugar. Exato, é isso. Acontece-lhe, mesmo que ele não queira, acontece-lhe isto. Bem, que nós também, como tu disseste, nos estamos a esticar aqui um bocadinho, eu vou também filtrar aqui um bocadinho o que te queria perguntar, mas estou olhando para trás, de que é que tu te arrependes de não ter feito enquanto jogador, ou o que é que terias feito diferente? Enquanto jogador tinha ido menos para os copos e tinha ido mais, e tinha treinado mais
extra rugby. E eu ainda houve alturas que fazia sprints sozinho, como dava treinos também aproveitava e fazia os treinos de skills com os jogadores, não sendo um jogador talentoso, acho que me podia ter dedicado um bocadinho mais e a moar um bocadinho menos, porque ficar muitas vezes ao banco, e hoje rimos muito disso de levar a água, mas na altura era muito frustrante e se calhar aquilo que tu dizes que obrigava a lutar mais, se calhar houve vezes que eu apontei mais para a injustiça do que propriamente lutar contra a maré. Acho que isso é sem dúvida, acho que isso é uma autocrítica que acho que é sobretudo ótima para os nossos jovens, que de certeza que nos estão a ouvir, reterem, porque de facto é fácil às vezes uma pessoa arranjar desculpas nas outras pessoas, ou no treinador, ou nos outros jogadores, ou no campo, quando às vezes nós próprios não damos aquilo que deveríamos dar aos outros. Fizemos esforço extra. Exatamente, isso acontece, acho que desde jovens aos mais velhos, mas acho que é sem dúvida uma coisa muito importante. Agora, eu tinha aqui algumas perguntas, mas como já estamos mesmo muito curtos de tempo, antes de passarmos para a nossa rubrica final, pedia-te para tu montares o teu 15 ideal. Ou seja, pessoas que tu jogaste, fazeres aqui um 15 ideal. E vamos tentar fazer isto mais rápido. Acho que é uma coisa gira, assim. Opa, número um, sem dúvida nenhuma, Sarmento, mais velho, obrigatório. Tá? Número 2, a quem tenha dado treinos e de quem goste. Não, quem tenha jogado, quem tenha tudo. Quem tenha jogado, dá treinos. Sim, mas olhar para esse panorama todo, dividiria-me muito entre fazer aqui uma homenagem ao nosso Bolinha, que é merecedor, era um bom homem, com as suas coisas. E depois muito dividido entre ali Duarte Diniz e Nuno Mascarenhas. Número 3, teria que escolher... Não, mas calma, antes disso tens que escolher um 2. Escolhi o Diniz. Boa, Diniz. Número 3. Número 3 tem que ser o Xixa. O Xixa, boa, incontornável. Número 4. Número 4, ora bem. Número 4, vou escolher o Emanuel do Quedou. O Emanuel, boa. E ele vai ficar furioso, que ele queria jogar a terceira linha. Número 5, preciso aqui de um gajo alto, Gonçalo Uva. 6. Número 6, 7 pode ser já o Quiquinho, que é mais fácil, fica já esse problema resolvido. Já entrei. A 8, já que não posso jogar eu que sou fraco, se calhar punha o Campos Costa quando era júnior. Okay. Campos Costa Júnior? Campos Costa quando era júnior. Antes ficassem joelhos. Sim, é isso. Eu ia dizer, quando ele era capitão da Seleção Nacional Júnior. Aí sim, ele era grande jogador. A 6, quem é que eu posso pôr aqui a 6? A 6 vou escolher o máximo a quem dou treinos hoje em dia. No São Miguel, que é um jogador que merece estar aqui neste 15. A 9, António Dias, sem dúvida nenhuma. A 11 posso já pôr o treinador do clube atual, o Iei, já numa ponta, embora eu quisesse ficar a 13, que eu sei. A abertura, Malheiro, tem que ser. A 15 vou pôr o Very Nice, porque é um grande craque. Na outra ponta, se calhar aqui na outra ponta vou pôr o António Cortes, da Agronomia, boa. Que é um jogador que aprecio bastante. Centros. Vou ter que pôr aqui a sogra, a segundo centro. E se calhar a primeiro centro. Poderia pôr o Abreu Lima, mas eu acho que ele fazia muitos passos interespaciais. Vou cortar o Abreu Lima, ele vai ficar chateado comigo. E quem é que eu poderia pôr aqui? Se calhar, porque eu gostava de o ver a jogar aí, vou pôr João Pedro Varela. Quando era forte, antes de ficar magrinho. Boa. Quando era forte e capaz. É um bom 15. Um bom 15. Agora que já temos assim o teu 15 sensação, eu acho que fizeste escolhas brilhantes, outras talvez não tão brilhantes do meu ponto de vista, mas acho que sobretudo ali nos centros estiveste bem. E nós também, como fui dizendo, nós não temos tempo, infelizmente, para estar aqui a analisar todo o teu percurso, todos os clubes por onde tu passaste. És um treinador
que felizmente já tem um currículo mesmo muito rico, não é? Já passou por vários clubes da divisão de honra, mesmo top 4, acho que só mesmo talvez pelo direito ainda não E o técnico? não passaste. Pronto, o técnico este ano, mas sim, aqueles os mais clássicos do Kedul, Belenenses e Agronomia já tiveste nos três, além da seleção tanto sub-20 como na seleção de 15 principal. E pronto, infelizmente não temos tempo para analisar tudo isso, mas acho que agora pelo menos os nossos ouvintes, há uns que vão te conhecer melhor, outros que não tão bem, e pronto, pelo menos já sabem de onde é que surgiu o grande nome, o grande Mamas, e pronto, isso seguramente já te ficarão. Isso é o mais importante. Isso acho que é o mais importante, isso e o bigode, e acho que devíamos ter parado por aí, E a parte de levar bem a água, às vezes é uma arte perdida. Não, exatamente. Jogadores que estão no banco, distraídos a falar sobre o jogo e não percebem que é a altura de levar a água, é uma pena. Exatamente. E então agora vamos chegar ao momento da nossa famosa rúbrica, que é Clube em Alta Pressão, onde eu vou-te fazer perguntas de resposta rápida e instintiva. Tu como um gajo da televisão, um gajo que já esteve no pequeno ecrã em vários anúncios e para grandes empresas, tu já deves estar familiarizado com o que é do programa de 5 para a meia-noite. Basicamente o que nós fizemos foi pegar nisso e fazê-lo muito melhor. Sim, não é fácil. É basicamente isso que nós fazemos, ok? Estás preparado? É preciso relógio? Não. Não. Acho que não vai ser preciso. O teu bigode está bem. Vamos lá começar isto então. Primeira pergunta. Nunca mais dar treinos ou cortar o bigode para sempre? Cortar o bigode para sempre. Pergunta número 2. Fino com termossos ou uma imperial com caracóis? Fino com termossos. Até porque eu não bebo imperial, não gosto da marca. Exatamente. Teu jogador português favorito atualmente? Difícil. Bora. O nome, isto é instintivo. Pode não ser, vais-te arrepender, mas diz lá. Pedro Tencourt. Isso foi encomendado. Pergunta número 4. Ivaristo Rezende ou Luís de Sete? Ivaristo Rezende. Givarristo. O feito de que mais te orgulhas no rugby? Guimarães. O clube. Muito bem. Tua maior especialidade gastronómica? Eu diria... não faço a mínima ideia. Talvez... Um roast beef em formato beef Wellington. Categoria. Pergunta número 7. O teu filho Benjamin virar o jogador da bola de uma distrital manhosa, por exemplo, uma distrital manhosa, ou assim mesmo num clube daqueles refundidos no meio do monte, Sim. Ou ser portista? Ser portista. Treinador português com que mais gostaste de trabalhar? Com quem mais gostei de trabalhar? Treinador português. Rui Carboeira. Fazer um ultra trail de chuteiras de rugby ou jogar um jogo de rugby com botas de trail? Opção 2. Já fiz e gosto. Aliás, que está fotografada, não é? Está fotografado. Exatamente. Fácil. Vamos partilhar isso depois com os nossos ouvintes. Cuidado com a resposta que vais dar. Digo já, é esta a próxima pergunta. Se em quarentena tivesse que escolher alguém para dar cabo da tua garrafeira pessoal, quem é que seria? Guilherme Guerra. Maior promessa do rugby português? Que eu conheça, talvez entre Rodrigo Marta e o... Vou faltar aqui alguém. Rodrigo Marta, provavelmente. Ficamos pelo Marta agora. Boa. E agora uma última pergunta deste grupo em alta pressão. Se tivesses que escolher destes 3 hashtags que tu usas recorrentemente, o primeiro não é bem um hashtag, mas vou utilizá-lo como tal, qual é que escolherias? Hipótese A, hashtag já dizia a minha avó. Hipótese B, hashtag retribuir. Hipótese C, hashtag Jubar Castanho. Jubar Castanho. É o mais recente também esse. É o mais recente. Mas esse é para sempre. Está cá...
Eu já dizia a minha avó durante muitos anos, acompanhou-te e a tua legião de fãs, mas agora o retribuir tem acompanhado, retribuir o Jubarcas Time tem-te acompanhado. Tem andado sempre aí forte. Exatamente. Mas Esta época é para retribuir. Exatamente, são três muito, muito bem conseguidos. Pá, Grande Mamas, muito obrigado pelo teu tempo nesta conversa. Obrigado. Já agora pedimos os dois, acho que desculpa aos nossos ouvintes por nos termos alongado, mas isto quando há muito tempo e também há amizade, as coisas vão fluindo e é um bocado difícil às vezes selecionar o que dizer e o que não dizer. Pá, para mim foi obviamente um prazer voltar a falar contigo e reviver este percurso. Eu tive o privilégio de fazer parte dele, outro não, porque felizmente tenho quase menos 10 anos que tu, mas espero que para ti também não tenha sido assim muito, muito maçador. E já agora também formular o desejo para que num futuro não muito longínquo possas voltar a vestir a camisola que tens vestido neste momento, talvez uma versão mais atual e que possas voltar a dar o teu contributo. A dos veteranos, acho que é nova. Exatamente. E pá, e já agora se quiseres deixar uma mensagem lá para casa, acho que todos gostariam. Antes de lá para casa, obrigado Afonso, gostei muito desta entrevista, não vou alongar mais porque já sei que vais ter que fazer muitos cortes. Mensagem lá para casa, nada de especial a dizer, a não ser o pessoal manter-se animado e divertido e se possível, aparecer nos estádios assim que seja possível. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo e dou assim por terminado o segundo episódio do Cast com o Nuno Mamas Damasceno. Já no próximo domingo vocês vão poder em casa deixar a vossa sugestão para o convidado da próxima semana, podem fazê-lo através do Instagram do Kedup. Deixo também já agora um apelo para fazerem follow no Instagram do Kedup, gosto na página do Facebook e também para gosto, tem que fazer um gosto. Um gosto. E para subscreverem o canal do YouTube. Da minha parte é tudo, vamos continuar a fazer a nossa parte para ficar em casa para que esse regresso aos estádios de rugby seja o mais breve possível e possamos voltar a apoiar o nosso Kedup, tá? Até para a semana. Um abraço grande, até já.